Bem, pessoal, para finalizar, eu queria falar com vocês um pouco sobre a questão da proteção florestal. A proteção florestal dentro da silvicultura, certo? Ela tem um papel fundamental, né? Hoje, com toda essa questão que está assim, grande destaque na mídia, né? Que é a questão do fogo no Pantanal, do aumento dos focos de incêndio, para a silvicultura é um tema muito delicado, né? Porque toda vida que o fogo entra dentro de uma unidade de produção, certo? O que acontece? Existe um anelamento, né, dos tecidos do caule, e aí isso impede que esse tecido, né, que vamos dizer, tecido de transporte de nutrientes, tanto das raízes como de seiva processada, venha, faça o seu caminho natural, né? Então, a planta ela cessa o desenvolvimento dela ali, ou seja, é como se você estivesse fazendo um corte, só que sem derrubar a árvore, certo? Então, geralmente, quando o fogo entra dentro de uma unidade de produção, né, de silvicultura, é isso que acontece. Então, a planta cessa o crescimento, às vezes a planta que poderia crescer muito mais, ou poderia aumentar em termos de altura e de diâmetro, que são fatores favoráveis tanto para a questão de produção de celulose quanto para a produção, aliás, aumento da densidade, né, da madeira. Para a celulose nem tanto, mas para o carvão ou para outra atividade como serraria, isso é importante, né? Mas o que acontece? O sistema de monitoramento florestal, né, de proteção florestal, ele vem justamente para isso, para você conseguir identificar, né, qual é o momento adequado, quais são as precauções que você tem que tomar, e até no caso o combate também efetivo desse material, com as brigadas de incêndio, né, com o treinamento do pessoal que fica direto na fazenda, né, assim como o treinamento também de vizinhos e fazendeiros, pessoas que estão próximas à unidade de produção. Sendo assim, é muito importante que essas áreas elas tenham esse sistema também de monitoramento e de prevenção de incêndios, por que não? Onde faz parte, né, também dessa proteção, limpeza de aceiros, né, detecção de focos, pontos que são de estrangulamento, ali onde você geralmente foca, onde você tem uma vila, alguma coisa, alguém perto assim que possa vir de alguma forma, né, ter uma maior quantidade de focos de incêndio ali para que você venha combater. Então, tudo isso faz parte da proteção florestal, que nada mais é também do que uma área, né, dentro da silvicultura que também é bem importante, certo? Mas, dito isso, né, nós encerramos já de todos os assuntos, os tópicos que eu queria falar, né, nós mudamos um pouco aqui a dinâmica, né, para essa matéria específica, né, para dar uma quebrada também, além, né, logicamente, do que eu já comentei com vocês nas outras culturas. Essa cultura também eu vou deixar materiais que sejam importantes para vocês complementarem, né, os estudos. Lógico, assim, eu deixo os materiais, mas não necessariamente vocês precisam ler todos. Logicamente que se vocês tiverem interesse, é bom vocês se aprofundarem. Não só essas matérias, né, que eu coloquei, acho que, se eu não me engano, 6 culturas apenas, e logicamente que vocês sabem que tem muitas outras culturas também de interesse, mas que vão se nortear basicamente na mesma linha, logicamente, salvo as suas especificidades, né? Então, lógico que vocês terão que se debruçar sobre outras matérias, outras coisas, para vocês se aprimorarem em cada uma das culturas essas que vocês pretendam vir a produzir, se for o caso, certo? Então, assim, um outro aviso que eu queria deixar é que o seguinte: as atividades que vocês fazem, os materiais que vocês leem, todos eles fazem parte da avaliação de vocês. Não é exatamente com as notas que eu vou avaliar vocês, mas sim com a participação, tanto fazendo as atividades, quanto lendo os materiais, lógico, quando eu faço um teste, né, faço uma atividade avaliativa, que tem lá questões e tudo, é justamente para ver se você percorreu, ou se não, incitar você a percorrer aquela trilha mental que foi desenhada
no, vamos dizer, em cada um dos Google Sites que eu criei para vocês, certo? E assim, outra coisa que eu queria reforçar também é que amanhã, né, no caso, nós teremos o nosso diálogo, e eu queria muito que vocês mandassem as perguntas até hoje, certo? Para que a gente possa, enfim, descrever, né, certinho, mais ou menos uma linha de raciocínio. Naquele dia, assim, a gente acabou falando de muitas coisas e tudo, mas como surgiram perguntas assim aleatórias de coisas diferentes, então a gente acabou que não seguiu uma linha. Se vocês tiverem uma linha, por exemplo, a gente pode, por exemplo, se vocês perguntarem de uma cultura, eu vou respondendo de uma cultura, de outra cultura, de outra cultura, e assim a gente percorre toda a linha de pensamento que a gente passou nessas 2 últimas semanas, certo? Então, fica aqui, eu vou ficar por aqui, certo? Vou aguardar que vocês enviem essas perguntas, tanto via tutor, ou também, se for o caso, pelo mural. Vocês podem perguntar lá no mural, certo? E aí, ou talvez eu coloque algum outro mecanismo também para vocês irem alimentando, né? Vou ver como é que eu faço, não sei se tem essa funcionalidade no Google Classroom, mas eu vou tentar, beleza? Então era isso, certo? Então hoje talvez seja, vamos dizer, virtualmente seja essa a última aula, né? Amanhã a gente vai ter aula e aí a gente conversa mais, beleza? Grande abraço e tenha um bom proveito aí do material, beleza?